Você acha que leitura leve é sinônimo de autoajuda ou frases prontas? Eu confesso que eu também pensava assim, até encontrar livros que me fazem rir, que me emocionam, que me encantam, ao mesmo tempo que me entregam uma boa história. Durante muito tempo eu associei leitura leve a algo superficial, a algo descartável. Achava que era sinônimo de frases prontas, conteúdo vazio e motivação barata. Mas isso mudou quando encontrei livros que me fizeram rir, que me fizeram viajar, que me entregaram uma boa história, ao mesmo tempo que me deram aquele respiro que a gente precisa entre uma leitura mais densa. E para te provar isso, eu trouxe 5 livros que vão do humor ao suspense. Mas antes de irmos à lista, é preciso mesmo limpar essa ideia equivocada de que uma leitura leve é uma leitura superficial. Uma leitura leve pode ser também sofisticada e a diferença está no ritmo. Nós temos capítulos curtos, uma linguagem não é mais simples, mas diria que mais fácil de entender e uma trama que conduz sem arrastar. E a gente vive num tempo que até o descanso virou meta. Você tem um X tempo para descanso e tudo que você faz sempre tem um core, sempre tem algo a ser alcançado. Então você precisa ler X livros por mês, você precisa ler X livros por ano, você precisa ler aqueles livros que são maravilhosos porque alguém te disse que vai mudar a sua vida. Então essa ideia de ser produtivo reduz o valor da leitura e parece que ela só vai te servir quando ela estiver no seu currículo. Eu li X livro, eu fiz isso com tal livro, e não existe o ler por ler, porque a literatura, afinal de contas, é uma arte. E se essa arte a gente vai torná-la algo alcançável, algo metrificável, ela vai perder o sentido. Só que no final das contas, a literatura não foi feita para caber em planilhas, para caber na sua listinha, no seu checklist. A literatura é um encontro de você com o autor, de você com a história. Se você ficar pensando na literatura como metrificável, você de fato não vai aproveitá-la. E é por essa razão de não tornar a literatura algo produtivo, algo metrificável, de você ter que ler X livros por ano, é que eu criei o Clube Leituras em Série. No Clube Leituras em Série a gente não corre atrás de números, mas a gente procura mergulhar em boas histórias. A cada temporada você lê um tema diferente, com autores diferentes e recebe aulas gravadas, a gente tem encontros ao vivo, uma comunidade para você conversar as suas inquietações e perceber que as suas inquietações também são as de outras pessoas. É uma forma de respeitar o seu tempo de leitura, porque os cronogramas não são feitos para você terminar em uma determinada data, mas sim uma sugestão para você ler e conseguir entender o livro. Enfim, o Clube Leituras em Série é um ambiente em que você vai ler sem essa pressão da alta produtividade, vai ler temas diferentes, como por exemplo, a gente já leu na primeira temporada sobre distopias, a segunda temporada sobre autores contemporâneos, e assim a gente vai mergulhando em temas diferentes. Se você quiser conhecer a proposta, clique aqui no primeiro link da descrição. Vamos começar com O Humor Refinado de Feérico Luar no Copacabana Palace, um livro do Alexandre Soares Silva, publicado pela editora Danúbio. O nosso narrador, Lilico Bem Saúde, é um dandy carioca que vive nos anos de 1920 no Rio de Janeiro. Ele é basicamente um fleumático, ele não consegue enfrentar os seus desafios de uma forma direta, então ele sempre está fugindo ou para suas revistas ou para comida, como ele gosta tanto de fazer. Nada de muito sério acontece nessa história e aqui está justamente a graça. Primeiro que a gente vai acompanhar o Lilico tentando entrar num clube de elite até um mistério, um suspense que acontece durante toda essa narrativa. E a leveza aqui vem da observação. A gente começa achando que o Lilico é mesmo playboy, mas a gente acaba se apegando a ele de tanto que ele é bobo, de tanto que ele é sem jeito com as mulheres e que ele vai precisar aprender a ter isso durante toda a narrativa. Vamos ver um trecho aqui. As 5 amigas do Círculo Parnaso não chegavam nunca. E não chegaram nunca. Só agora, enquanto escrevo isto, me ocorre que talvez a Lininha nunca tenha convidado as amigas para o coreto. Talvez só quisesse jantar comigo sem parecer excessivamente ousada e doidivanas de me convidar assim para o jantar no coreto chinês à luz da lua. Sim, deve ter sido isso. Tem um sexto sentido em relação às mulheres, embora seja um sexto sentido que só desperta meses depois do ocorrido e depois de muita reflexão. De um dandy carioca passamos para um garoto viajando às margens do rio Mississippi. As aventuras de Huckleberry Finn e Mark Twain transformam essa viagem de bote às margens do rio Mississippi em uma metáfora para a liberdade. À primeira vista parece só uma aventura. 2 amigos dentro de um bote passando por diversas aventuras, diversos percalços, diversas perrengues mesmo, por assim dizer, mas a gente vai ver que o Mark Twain coloca nas entrelinhas algo muito,
importante. Há uma crítica feroz ao racismo, às contradições morais e também às hipocrisias presentes na América do século XIX. Algo muito interessante desse livro que a gente vai observar na edição mais recente é que o Mark Twain escreveu conforme as pessoas falavam. Então tem muitos cortes de plural, tem muitas gírias e isso é importante para a gente reconhecer também como era, na verdade, eu ia falar português, mas como era o inglês daquela época, como que as pessoas falavam naquela época. Ou seja, as aventuras de Huckleberry Finn é leve na forma, mas denso na ironia. Se Dostoiévski nos arrasta pelo peso da culpa, o Twain vai nos conduzir pela ironia da inocência. E aqui nós vemos um trecho. Levei uma boa revistada de manhã da velha senhora Watson por causa das minhas roupas, mas a viúva, ela não xingou, só limpou a graxa e o barro seco e parecia tão chateada que pensei em me comportar por um tempo, se desse. Então a senhora Watson, ela me levou para o gabinete e rezou, mas nada aconteceu. Ela me disse para rezar todos os dias que aquilo que eu pedia daquele jeito eu ia conseguir, mas não era verdade. Tentei. Uma vez consegui uma linha de pescar, mas nada de anzóis. Tentei conseguir os anzóis 3 ou 4 vezes, mas não sei por que não conseguia fazer a reza funcionar. Mais tarde pedi para a senhora Watson tentar para mim, mas ela disse que eu era tolo. Nunca me disse por quê. E não teve jeito de eu descobrir. Agora vamos viajar para mais longe, as 1001 Noites. Aqui, a Sherazade precisa contar histórias, narrativas sem fim, para poupar a sua própria vida. A cada noite ela traz uma história diferente. Reis enganados, gênios, marinheiros. Aqui o leitor não é esmagado pela dura realidade, mas sim suspenso por ela. É um imaginário que, como lembram os bons contadores de histórias, entretém ao mesmo tempo que revelam e criticam. E aqui a gente vai ver um trecho. Um rei chamado Shahryar, membro de uma poderosa dinastia, descobre certo dia que a mulher o trai como um escravo. Em crise, esse rei sai pelo mundo, iniciando uma busca que é também de fundo espiritual. Ele quer saber se existe neste mundo alguém mais infeliz do que ele. A resposta é positiva como um agravante. Ninguém pode conter as mulheres, é o que lhe garante uma bela jovem que trai o marido. Então, ele retorna para o seu reino decidido a tomar uma medida drástica e violenta. Casar-se a cada noite com uma mulher diferente, mandando matá-la na manhã seguinte. Depois de muitas mortes e pânico entre as famílias, dá-se a intervenção da heroína. É filha do vizir mais importante do reino, possui grande cultura e inteligência, chama-se Sarazade e elaborou uma estratégia infalível por meio de histórias que vai sucessivamente, noite após noite, desfiando diante de um rei, a princípio assustado, mas depois cada vez mais seduzido e encantado. São fábulas de terror e de piedade, de amor e de ódio, de medos e de paixões desenfreadas, de atitudes generosas, de comportamentos cruéis, de delicadeza e de brutalidade. Um repertório fantástico que até hoje nenhuma outra obra humana igualou e que, desde o início do século XVIII, vem sendo traduzido para os mais diversos idiomas do mundo, a tal ponto que para Jorge Luiz Borges passou a ser parte prévia da nossa memória. Se Mark Twain encanta, Mário Vargas Llosa vai nos trazer leveza através do ritmo. Travessuras de Menina Mar, Ricardo vai viajar por Tóquio, por Lima, por Paris, sempre orbitando em torno de uma única mulher. Parece uma história condenada ao peso do amor obsessivo, mas não é. As mudanças de cidade, os capítulos curtos e até mesmo esse frescor de mudança de ambiente faz com que a história se torne muito dinâmica, muito leve. Vargas Llosa vai mostrar que o amor pode ser narrado com fluidez sem cair muito no melodrama, como a gente vê nesse trecho aqui. Eu me apaixonei por Lily feito um bezerro, a forma mais romântica de se apaixonar. Também se dizia queimar feito um tição, e naquele verão inesquecível me declarei 3 vezes a ela. A primeira, depois da matinê de domingo, no balcão do Ricardo Palma, aquele cinema que ficava no Parque Central de Miraflores, e ela me disse que não, porque ainda era muito nova para ter namorado. A segunda, na pista de patinação, inaugurada justamente naquele verão, perto do Parque Salazar, e ela também não me aceitou. Precisava pensar, porque, por mais que gostasse um pouquinho de mim, seus pais lhe pediram para não arrumar namorado antes de terminar o 4º ano, e ela ainda estava no 3º. E a última, poucos dias antes da grande confusão no Creme Rica da Avenida Larco, enquanto tomávamos milkshake de baunilha, e ela, é claro, disse outra vez que não, para que ia dizer que sim se já parecíamos namorados do jeito que estávamos. E por fim, a leveza mais inesperada, a do crime. E em Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, 10 pessoas vão parar dentro de uma ilha e cada uma vai morrer. Parece pesado, mas não é, porque a Agatha Christie vai nos inserir nesse cenário através desses capítulozinhos que a cada capítulo a gente vai descobrir uma pista, uma revelação. Ou seja, você se torna quase que um Sherlock Holmes e a morte aqui não vira um tema fúnebre. A Agatha Christie tem uma característica muito interessante que é transformar esses crimes em quase que um sudoku literário. Você
Você entra, você quer descobrir, você quer entender, você quer descobrir quem é o assassino, ao mesmo tempo que você vai percebendo a personalidade de cada personagem. Eu não sei como é que essa mulher conseguiu criar tantos personagens com personalidades diferentes, com características diferentes, que não são personagens voláteis. Você não vai ver um personagem da Agatha Christie que parece que foi escrito por estar preenchendo um papel, enchendo linguiça, por assim dizer, sabe? Coisa que a gente vai ver, por exemplo, em Assim que Acaba, né? E agora a gente vai ver um trecho aqui. Os senhores esqueceram os versos do poeminha. Não veem que isso é uma pista? E numa voz expressiva recitou. 4 soldadinhos vão ao mar, um não tem vez, foi engolido pelo arranque defumado, e então sobraram 3. E ele continuou. O arranque defumado, essa é a pista crucial. Armstrong não morreu. Ele tirou o soldadinho de porcelana para fazê-los pensar que está morto. Podem dizer o que quiserem. Armstrong ainda está na ilha. O seu desaparecimento é apenas um arranque defumado que ele deixou pelo caminho. Lombard voltou a sentar-se e disse, sabe de uma coisa? A senhorita bem que pode estar com uma razão. Blore confirmou, sim, mas mesmo se estiver, e daí? Onde está ele? Já vasculhamos a ilha inteira, de cabo a rabo. Vera respondeu com escárnio. Nós todos procuramos o revólver, não foi? E mesmo assim não conseguimos encontrá-lo. Mas o tempo todo a arma estava em algum lugar. Lombard resmungou entre dentes. Há uma pequena diferença de tamanho, minha cara, entre um homem e um revólver. Vera devolveu. Não me interessa. Tenho certeza de que estou com a razão. Blore murmurou. Ora, então ele já estava revelando tudo, já estava se denunciando, não estava? Mencionar com todas as letras um arranque defumado nos versos é trair-se. Ele poderia ter escrito de um jeito um pouco diferente. Vera perdeu um pouco a paciência. Mas o senhor não vê que ele é louco? Tudo isso aqui é uma loucura. Essa coisa de seguir os versos do poema é uma loucura. Fantasiar-se o juiz, matar Rogers enquanto cortava lenha, drogar Mrs. Rogers para que ela dormisse para sempre, providenciar uma abelha quando Mrs. Brent morreu. É como se fossem brinquedinhos na mão de uma criança horrível, peças de um jogo macabro. Tudo tem que se encaixar no poema. Blore concordou. Sim, a senhorita tem razão. Após pensar um pouco, acrescentou. Em todo caso, não há jardim zoológico algum na ilha. Quanto a isso, ele terá um pouco de trabalho. Vera berrou. Mas será que o senhor não entende? Nós somos o zoológico. Ontem à noite já não éramos mais seres humanos. Nós somos o zoológico. Essa lista revela algo muito importante. A leveza tem múltiplas faces. O humor refinado de Férico lá no Copacabana Palace, a ironia e as aventuras de Huckleberry Finn, fluidez em travessuras da menina má e o enigma, o suspense e em Não Sobrou Nenhum. Nenhum desses livros vai tratar o leitor como simplório. Todos vão entregar uma boa história que não vai desperdiçar a sua inteligência. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de conhecer o Clube Leituras em Série e de conferir esse vídeo aqui em que eu falo sobre o livro infantil que me ensinou mais política do que muito adulto por aí. E eu te vejo no próximo vídeo.